Olá, boa noite, Rafael. Muito boa noite, Cleide. Muito boa noite a todos vocês que estão no nosso chat. Que alegria rever vocês depois de um congresso espírita de Uberlândia no último final de semana, onde tive a oportunidade de abraçar, de conversar com vocês, onde tivemos momentos de espiritualidade, de vida. Estávamos aqui nos bastidores, eu e a Cleide. O Jorgito ainda não conseguiu entrar, então nós entramos, eu e a Cleide, até mesmo para dar uma satisfação a vocês e fazer uma pergunta. Nós iniciamos o século XVI e depois retomamos daqui a 15 dias. A gente espera mais um pouco o Jorge Alahá chegar, porque ele pode chegar a qualquer momento, ou a gente suspende, vamos trocar alguma ideia, tá? A gente pode fazer o seguinte, eu trago os pontos que nós vamos debater, a gente conversa sobre todos eles e retoma na próxima live, sendo que o Elahá pode entrar a qualquer momento. O que vocês acham? Deem um retorno para a gente, que nós estamos aqui numa sala de amigos. De toda forma, Cleide, vamos fazer uma prece? Vamos sim. Cumprimentando também, cumprimentar os meus amigos queridos que estão aqui no chat, todos aqueles que vão entrar depois. Muito boa noite. Como diz o Elahá, muito boa noite, Rafa? E vamos então, vamos fazer a nossa prece e aguardar o Elahá chegar. E ver aqui o que o pessoal vai falar. Se a gente faz, continua, se aguarda o Elahá. Vamos lá, então, agradecendo em primeiro lugar o nosso dia de hoje, agradecendo por estarmos aqui encarnados. Obrigado, Mestre Jesus, por mais um dia. Obrigada pela oportunidade da vida. Obrigada por este trabalho maravilhoso. Obrigada por poder falar em seu nome. Agradecemos-te, Senhor, pelo congresso em que estivemos nesse final de semana. Estivemos um pouquinho no céu, pudemos sentir a energia, como é bom podermos desligarmos da vida aqui material e entrar um pouquinho na vida espiritual, momentos de luz, de paz, de amor em que tivemos esse final de semana. Obrigada, Mestre Jesus. Rogamos-te a sua proteção, o seu amparo, e que assim seja. Graças a Deus. Ó, eu acho que a grande maioria das pessoas está dizendo assim, vamos estudando, e daí em seguida chega o Elahá. Então vamos fazer o Isso. seguinte, para nós não ficarmos em prejuízo, porque o Elahá traria várias considerações sobre esse século Sim. XVI, eu vou dando um pontapé em todos os temas que nós iríamos trabalhar, a gente vai conversando, vocês vão conversando comigo, vão levantando situações, vão fazendo perguntas. Hoje ficamos eu, Cleide e vocês. A sala é nossa. E se o Elahá não entrar hoje, daqui a 15 dias, nós retomamos esse século XVI com outras considerações. A gente pode fazer 2 lives para o século XVI. Nós estamos no Isso, eu século... acredito que o Elahá deve estar sem energia lá, só pode. É bem possível. Tem chovido muito no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, aqui no meu prédio hoje faltou luz 3 vezes, chegou a queimar o elevador, mas nós estamos. No mundo de dificuldades, no mundo de muitos desafios, nós estamos para falar da história do cristianismo e conversar com todos vocês. Boa noite, professora Josi. Boa noite, Vera Rodrigues. Olha, eu queria dar uma boa noite a todos, mas na impossibilidade de cumprimentar a todos e cometer a indelicadeza de faltar alguém, eu quero abraçar todos vocês e dizer, você é especial. Olha que bonito, Cleide. Eu recebi de minha filha e agora estou mostrando para vocês, porque vocês são especiais, tenham certeza disso. Que lindo, Rafael. Na última Rafael, vou live... ficar aqui nos bastidores e qualquer coisa você me chama, ok? Não, fica nos bastidores, não vai me deixar sozinho, fica comigo. Então Vem cá, eu minha fico. filha, cumprimentar as pessoas. Vem? Eu fico. Tá bom. Na última live, nós passamos pelo século XV, que Elahá costuma chamar de século ponte. Eu não sei se vocês se recordam da
da mãozinha dele com 7 dedos, falando de 7 características do século. Olha quem está aqui, Cleide. Minha Que meninota. linda! Um beijo, linda! O pessoal está querendo que você mande um beijinho, filha. Aê! Ah, que linda! Por que o século XV é conhecido como um século ponte? Porque nós vínhamos de uma estrutura de tempos da Idade Média, tempos de feudalismo, tempos onde a igreja era o centro das atenções, tempos de uma cultura muito voltada para as coisas do leite. É que eu queria passar eu para o lado de cá, para deixar você maior. Vou Não, tentar. tá bom Eu do vou ver se jeito eu que tá. consigo aqui. Então a gente Ai, o passa... Elahá chegou. Oh, Nossa, que que alegria. coisa boa! Tá vendo? Gente, eu estou em Porto Velho, aqui é 1 hora a menos. Eu esqueci. Elahá, eu fiz um trato Que com as legal. pessoas. Enquanto eu orava pela sua chegada, eu falei que nós iríamos começar a conversar, e se você não chegasse, a gente faria uma segunda live sobre o século XVI, retomando todos os pontos. Então ficamos eu, Cleide, e a Clara veio para me ajudar. Não é isso, Clara? Não. Eu esqueci que eu estou com 1 hora a menos. E aí eu estava muito tranquilíssimo aqui, quando eu descobri que eu estava no horário diferente. Olha, que loucura. Boa noite, Jorgito Elahá. Que prazer tê-lo conosco. Boa noite, Clara. Como está você? Ele está falando com você, filha. Responde para ele. Fala boa noite. Boa noite. Isso. Boa noite. Que linda. Estou aqui me ajeitando, correndo. Pronto, acho que agora eu me ajeitei. Agora eu me ajeitei, graças. Estava falando, Elahá, que a gente sai de uma estrutura de Idade Média, passa pelo século ponte, relembrei daquela sua mãozinha com 7 dedos, mudanças na ciência, mudanças na política, mudanças culturais, mudanças religiosas, mudanças na estrutura que sai de feudalismo, passa para um mercantilismo, o renascimento que traz arte, que traz poesia, que traz uma nova visão do mundo. E agora nós chegamos no século XVI com grandes e profundas transformações, não só na estrutura da igreja, mas na própria estrutura do tecido social. Então eu trouxe aqui... Eu queria, antes de você falar disso, eu queria fazer 2 perguntas para você, para a gente começar. Que é o seguinte, nós falamos muito sobre heresias ao longo desse nosso trabalho, a gente vem comentando sobre heresias muitas vezes, e eu ouço também a palavra cisma. Como é que a gente pode... elas são a mesma coisa? Existe diferença entre heresia e cisma? O que a gente tem de diferença desses 2 fenômenos dentro da história do cristianismo, principalmente? Vamos lá. Heresia é uma palavra que vem de uma etimologia grega, aireses. E aireses quer dizer você ter uma opinião, uma consideração, uma forma de pensar, de estruturar o seu pensamento diferente daquela que é a padrão. Então a igreja trabalhou desde o princípio com cânon, apostolicidade e uma forma de estruturar os seus dogmas, a estrutura da igreja. Todos aqueles que se colocavam à parte, ou seja, eu penso de uma forma diferente. A minha forma de entender o divino, ou de não ter até mesmo uma religião, é diferente. Então a igreja, por considerar aquelas pessoas dentro de uma aireses diferente, uma opinião, uma forma de pensar, eles eram considerados os hereges. Falando etimologicamente, é essa a consideração. Só que a palavra heresia, no curso dos séculos, ela ganhou um tom muito pejorativo. Por quê? Com o correr da estrutura e da formação religiosa, os hereges passaram a ser aqueles que precisavam ser perseguidos,
porque eles se colocavam contra o poder do Papa, o poder da Igreja, e, portanto, precisavam ser punidos. Isso seria uma heresia. Então, no começo, eu posso dizer que a heresia seria um ponto de vista, uma forma de interpretar, mas não necessariamente uma coisa pecaminosa. Porque hoje, quando eu digo assim, gente, mas isso é uma heresia. Uma heresia é uma coisa demoníaca, é uma coisa, é uma blasfêmia, é algo inaceitável. Exatamente. A palavra heresia hoje, ela é tomada até mesmo porque a gente tem atavismos, ou seja, a gente vem de crenças tradicionais, nós entendemos a palavra heresia como sendo algo pecaminoso. Olha, alguém se colocou contra Deus, alguém está se colocando contra a religião, então ele é um herético, é alguém que precisa ser combatido. E isso ganhou um contorno de muita perseguição na época da Inquisição, particularmente, porque os hereges, eu vou colocar assim entre aspas, eram os bandidos. Esses precisam ser levados a um tribunal, só que o tribunal, à época, ele não era o tribunal com um juiz. O juiz era a própria autoridade eclesiástica, que podia ser um bispo, que podia ser um cardeal, ou alguém denominado pela igreja. Então, heresia, no início, era uma coisa de opinião diferente, a hereses. Depois entrou sob o título do pecado, do opróbrio, que é uma palavra muito utilizada na igreja, algo que precisa ser exterminado. Essa era a primeira pergunta que eu ia fazer para você. Tá, e o que é cisma? Cisma. Cisma, ruptura. Imaginemos que eu e o Elahá somos dois espíritas, dois amigos, duas pessoas que caminhamos no mesmo propósito, mas num determinado momento a gente tem alguma divergência. Nós estabelecemos que a nossa forma de pensar sobre um determinado assunto é diferente. Mas vejam, nós não podemos ser chamados hereges porque nós estamos numa mesma estruturação de pensamento. Mas a gente começa a divergir dentro daquele que é o padrão. Então a gente rompe. Cismar quer dizer separar, romper. E nós tivemos muitos cismas dentro da Igreja Católica. Por exemplo, nós tivemos um cisma. Antes de você falar desses cismas, deixa eu só entender. Quando eu tenho uma heresia, eu tenho uma visão dominante e uma visão menor. E aí a minha visão dominante engole essa e essa desaparece. Ou seja, ela é uma heresia, ela é combatida e ela é estrangulada. Foi uma heresia que foi perseguida e foi, digamos assim, sufocada. No caso do cisma, eu tenho duas ideias em que elas colidem e eu não consigo sufocar, eu não consigo abafar essa ideia e ela consegue, então, se desligar de mim e virar uma outra força. E eu passo a ter, então, duas correntes, como se fosse uma separação, em que as duas passam a ser dominantes, né? Exatamente. Elahá, as pessoas vão se lembrar da aula de biologia, quando nós tínhamos dentro da célula um processo de fagocitose, ou seja, alguma estrutura estranha à célula, porque ela agia diferente. Ela era uma estrutura que não era, por exemplo, uma mitocôndria, e aquelas estruturas da célula. Então vinha a célula e ele fazia uma fagocitose, ou seja, eu abocanho. Isso é um processo de heresia. A igreja vinha e abocanhava, exterminava, julgava. Ela queria, de uma certa forma, punir os hereges. O processo de cisma é diferente. O processo de cisma é, nós estamos dentro da igreja, mas num determinado momento, eu penso a natureza de Jesus de um jeito, você pensa a natureza de Jesus de outro jeito, e a gente rompe. Cismar quer dizer romper, se separar. Aí, indo para a célula, seria a divisão celular, que ela se divide em duas independentes, uma segue para cá e a outra célula é um organismo independente que se dividiu do primeiro, né? Pegando o exemplo da própria biologia, aí seria um processo de mitose ou de meiose. Ou seja, uma heresia seria uma fagocitose. Você abocanha o estranho. Um cisma seria uma mitose, quando uma célula se divide. Sim.
e formam outras duas células. Perfeitamente. Excelente ideia, excelente imagem. Ok, sim, aí você estava falando que teve cismas ao longo da história. Temos alguns cismas ao longo da história. Nós já trabalhamos com ele durante esses séculos, mas a gente pode hoje fazer uma espécie de rememoração. Por exemplo, existiram outros. Em 431, nós tivemos aquele que ficou conhecido como Concílio de Éfeso. O Concílio de Éfeso, ele foi muito característico, porque foi quando Maria foi considerada Theotokos, a mãe de Deus. Porque se Jesus era Deus, conforme o Concílio de Nicéia em 325, Maria era a mãe de Deus. Mas nesse concílio houve um cisma, o chamado cisma nestoriano. Porque as ideias de Nestório eram, peraí, nós agora estamos sob a égide de um império romano que acabou trazendo para dentro do cristianismo as suas ideias. Então ali, nós somos os cristãos ou somos os cristãos que se miscuíram com o Império Romano? Então começaram a se dividir. Os que seguiam as ideias de Nestório, outros que seguiam as ideias, não, agora é todo mundo cristão. Se veio do Império Romano, se não veio do Império Romano, tivemos esse cisma lá em 431, no Concílio de Éfeso. Tivemos um outro cisma em 451, 20 anos depois. Que foi o Concílio de Calcedônia. A grande discussão desse Concílio de Calcedônia parece hoje uma coisa pueril aos nossos olhos. Era para discutir a natureza de Jesus. Porque criou-se uma tese monofisismo, ou seja, Jesus tem apenas uma natureza. Mesmo quando ele se encarna, ele continua Deus. Ou seja, ele não perde a natureza divina quando ele se encarna. Mas um outro grupo, daí a cisma. Não, Jesus tem duas naturezas. Ele tem a natureza divina, ele tem a natureza humana. E ambas se combinam. Então, houve um cisma. O cisma monofisista de 451. Nós tivemos o cisma... Oi? Se teve cisma, criou uma igreja ali. Criou. Igreja copta. Em 451 nós tivemos uma primeira divisão da igreja, porque criou-se a igreja da Síria, a igreja jacobita. E da igreja jacobita houve também uma influência para que nós tivéssemos uma igreja no Egito, que é a igreja copta. E posteriormente na Síria surge um outro grupo cristão, o jacobita e o maronita. Os maronitas são aqueles que seguem um religioso chamado Marum. Então nós temos cristãos na Síria, jacobitas e maronitas, que não são cristãos conforme os cristãos de Roma. Então por isso um cisma, porque eles se dividem. Isso. Inclusive a igreja maronita, ela é muito forte no Líbano. E quando eu estive por lá, eu vi muitos maronitas lá. E os maronitas têm uma peculiaridade. Nos maronitas, tá? A missa é em aramaico, o padre faz todo o ofício da missa em aramaico, tudo em aramaico. O padre casa, mas o bispo não. Então, se você casar, você fica padre e não sobe. Para você ascender na hierarquia, você tem que continuar solteiro. E eles não têm papa. O papa deles é o papa católico. Eles reverenciam a figura do papa romano. Mas eles funcionam quase como se eles fossem uma ordem. Mas eles são uma igreja completamente independente. Exatamente. Grande parte das pessoas, acredita que nós tivemos cisma só em 1517 com a Reforma Protestante, mas a igreja teve processos de divisão ao longo dos séculos. Por exemplo, no século V nós tivemos 2 cismas. Sim. Nós tivemos o cisma em 431, em 451, depois nós tivemos o primeiro grande cisma já no século XI, quando a igreja do Ocidente, a romana, ela se divide da igreja do Oriente, que era a igreja ali de Constantinopla, em 1054, porque aí nós passamos a ter uma referência em Roma, que era o Papa, e passamos a ter outra referência em Constantinopla, criando a igreja ortodoxa, a igreja bizantina.
A Igreja Ortodoxa já vai surgir no século XI. Já vai surgir no século Aí que você vai XI. ter, porque a gente vê muito, no Líbano também, tem muita igreja ortodoxa, ou seja, é muito curioso. Eu já estive em alguns cultos ortodoxos, é interessante, eles não têm escultura. A imagem deles não é escultura, é uma pintura na parede, é um quadro. Não tem imagem, mas a imagem não é uma escultura, é uma pintura. Uma das razões do cisma do Oriente é exatamente esse. Porque para os ortodoxos, você não pode cultuar imagens. Você pode até ter uma reverência à vida de Jesus, aos fatos da vida de Jesus, mas não é conforme no Ocidente, onde você tem uma estátua de Santo Antônio, uma estátua de São Francisco, uma estátua da Virgem Maria. É a questão da imagem, de você adorar as imagens. Para os ortodoxos, você pode ter uma afeição àquelas pessoas, mas não gerar uma espécie de adoração a uma imagem. Nisso daí eles se parecem muito com os judeus, e eles acabam influenciando posteriormente aqueles que fariam, já no século XVI, a reforma protestante. A nossa veneração é a Deus. Nós não adoramos imagens. Você falou de 3 cismas, um de 431, um de 451 e agora esse de 1054. Tem mais algum? Tem mais algum. Nós conversamos no século XIV sobre aquele que foi o cisma do Ocidente. Vejam, nós tivemos o cisma do Oriente, quando a Igreja do Oriente, a Igreja de Constantinopla, que tinha um patriarca, a Igreja Bizantina, ela se separa da Igreja do Ocidente, que tem um Papa. É a Igreja Católica Apostólica Romana. A do Oriente é a Igreja Católica Ortodoxa. Nós tivemos um outro cisma no século XIV, quando a própria Igreja do Ocidente, ela se separa. Por quê? Foi a época do cativeiro de Avignon. Lembrei. O cativeiro de Avignon. Porque começaram a surgir influências diferentes entre o Papa, que ficava com sede em Roma, mas a França queria supremacia. Peraí, por que o Papa tem que ser romano? Olha o tamanho do continente europeu. Eu quero a influência para cá. Não, a influência vai continuar em Roma. Então eles começaram a brigar. Num primeiro momento, a igreja faz o que a gente chama de cativeiro. Cativeiro Elahá, lembrando o próprio cativeiro do povo hebreu na Babilônia. O termo é cativeiro por conta disso. Ou seja, a igreja sai de sua sede e vai para um outro lugar, ali no sul da França, chamado Avignon. Esse cativeiro, ele se desfaz com Catarina de Siena. Lembra aquela mística que começou a orar, que começou a pedir às pessoas, olha, a igreja já se dividiu 3 vezes, a gente vai dividir uma 4ª, nós precisamos parar de brigar. Ela até consegue por um tempo, mas depois, lembra que você falou em lives passadas, o que a gente divide uma vez fica muito difícil de juntar novamente. Isso, muito difícil. Nós chegamos a ter 3 papas no Ocidente. O cativeiro do Ocidente foi um período ali no século XIV, século XV, que nós tivemos um papa em Roma, um papa em Avignon, na França, e um papa em Pisa, na Itália. E esse cisma é um cisma que, diferente dos outros, ele foi e voltou, né? Ele foi e voltou. Só que voltou de uma forma, vamos colocar assim, destrambelhada, porque a igreja já não conseguia se sustentar mais. Século XIV, século XV, porque século XV a igreja já não conseguia mais segurar no século Ponte as ideias de John Wycliffe, que pensava, mas peraí, por que eu tenho que ficar submissa a um papa? A uma Bíblia que não está na língua pátria? Por que as pessoas têm que cumprir tantos mandamentos externos e elas não podem voltar à simplicidade de Jesus? Surge John Wycliffe, surge Jerônimo de Praga, surge Jean Rus, até que nós chegamos no século XVI, quando nós tivemos aí, vamos colocar assim, um 5º cisma, que é a Reforma Protestante. Quando a gente estuda no colégio, a gente pensa que cisma é apenas no século XVI,
mas já haviam ocorrido os outros cismas anteriormente. Vou fazer um comentário aqui, que você vai começar a falar aí sobre a Reforma Protestante, quero fazer um comentário. Esses outros cismas que aconteceram também foram importantes. O problema é que, como nós temos uma influência muito mais forte da Europa Ocidental, nós não vivemos de maneira muito intensa o cisma, por exemplo, de 1054. Porque ele ficou de onde? Ele ficou dali da Grécia para lá, ou seja, ele pegou da Grécia para lá. Ele pega a parte que fazia parte daquilo que a gente chama de Império Bizantino. Por que Império Bizantino? Porque a sede dele era em Constantinopla. Antes de chamar Constantinopla, aquela cidade se chamava Bizâncio. Então, o nome bizantino surge por conta da cidade de Bizâncio. Bizâncio, Constantinopla e hoje é Istambul. Porque nós falamos que no século XV, Mohammed II, que era o líder do Império Otomano, derruba o último imperador bizantino, que era Constantino XI. Então, na verdade, esse cisma do século XI, a gente quase não estuda no colégio. Por quê? Porque é longe da nossa referência aqui no Brasil. A nossa referência aqui no Brasil sempre foi a Igreja de Roma. E essa igreja bizantina, ela deu origem à Igreja russa, à Igreja grega, à Igreja armena. Praticamente essas três igrejas são grandes. E olha que interessante. Quantos cristianismos nós temos hoje? Vários. Nós temos o cristianismo jacobita, nós temos o cristianismo maronita, nós temos uma igreja cópita no Egito, que é diferente, até a data do Natal é diferente. Nós temos uma igreja na Etiópia, que tem até mais livros que a nossa, é uma igreja forte que tem na Etiópia. Nós temos a igreja ortodoxa, que tem um patriarca em Moscou, tem um patriarca na Grécia, tem um patriarca na Armênia. Nós temos a igreja do Ocidente, que tem um papa em Roma. E no século XVI, um outro cisma. Esse o maior de todos, Reforma Protestante. Então, aqui, nós vamos ter 1517, a Reforma Protestante. Interessante que nós tivemos um movimento que aconteceu no século XV com a figura de Jan Hus e de Jerônimo de Praga, que numa janela de aproximadamente um século, não é? Porque ele é de 1415, a desencarnação dele, e a Reforma Protestante, 1517, ou seja, falar grosso modo, 100 anos depois, aquela mesma ideia, como se fosse uma ideia que fermentou, né? Nós temos uma questão em O Livro dos Espíritos, questão 683, que fala que as ideias irrompem de súbito como se elas tivessem nascido naquele momento, mas, na verdade, elas fermentam durante séculos e, de repente, elas irrompem, de fato, de súbito, mas elas vêm fermentando dentro das sociedades durante muito tempo. E aí, no caso da Reforma Protestante, nós vamos ter uma representação muito clara desse processo em que houve um descontentamento com a forma como as coisas estavam sendo apresentadas. Aí vamos falar de Wycliffe, lá atrás, influenciando Jan Hus, que influencia Jerônimo, e mesmo com o sacrifício de Jan Hus e de Jerônimo, mesmo assim, a ideia ela fica como que no subterrâneo, funcionando ali, fermentando, ainda que existisse todos os processos de repressão a pensamentos contrários ao dominante, essa ideia não morre, não é? E ela vai atravessar o século. Exatamente. E é interessante a gente se relembrar do martírio de Jan Hus, em 6 de julho de 1415, ali no sul da Alemanha, em Constança. Quando ele sendo queimado, hoje vocês estão assando um ganso, assando, gente, porque ele foi morto numa fogueira, ela até visitou o local onde ele foi queimado. E por que um ganso? Porque a palavra Hus,
no idioma tcheco quer dizer um ganso. Então, um ganso sendo assado na fogueira. Mas no futuro, vocês não vão conseguir calar o cisne. Aí surge aí uma diferença de hipótese entre os historiadores. Porque para nós, o cisne viria no século XIX, quando Allan Kardec começa, em 18 de abril de 1857, trazer as propostas do Consolador, do Espiritismo. Mas para a grande maioria dos historiadores hoje, o cisne viria 100 anos depois, porque esse cisne respondia pelo nome de Martinho Lutero. E é o primeiro que a gente precisa conversar sobre ele hoje. Então vamos a ele. Vamos a ele. Antes de você falar do Martinho, só quero dizer o seguinte, o nome dele não era Martinho Lutero. O nome dele era Martin Luther. Não era King, nem era Júnior, mas o nome dele era Martin Luther. Martin Lutero. Vamos lá? Aliás, o nome de Martin Luther King é em homenagem a Martinho Lutero. Para quem não sabe, Martin Luther King foi um pastor batista norte-americano, nascido na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos. E desde muito cedo ele se dedicou ao mistério dos labores evangélicos. Mas isso fica aí para um outro momento. Quem foi século XX. Fica para o século XX. Quem foi Martinho Lutero? Martinho Lutero, a vida inicial dele nem era de religioso, porque ele queria ser advogado, por incrível que pareça. Então, o pai dele aposta todas as fichas para que o filho fosse bem posto na sociedade. E naquela época, gente, século XVI, nós tínhamos faculdades, a Alemanha era cheia de boas faculdades, então um filho cursar direito era o que existia de melhor na época, e o pai investiu muito forte nisso. Contam os historiadores que um dia ele estava andando, a história é essa mesmo, começou a chover muito, dando muitas trovoadas, e ele ora para a mãe de Maria, que nós sabemos por um evangelho gnóstico, o evangelho gnóstico de Tiago, o proto-evangelho de Tiago, que a mãe de Maria se chamava Ana, então ele reza para Santa Ana, ou Santana, pedindo, olha, me afaste desse mal. Ele estava com medo. Algumas pessoas dizem que Lutero tinha alguns problemas de tristeza, de depressão, e orando a Santana, a tempestade acaba. Os raios param de rebombar no céu, e a promessa que ele havia feito é, se você me salvar, eu viro monge. E ele virou monge. Ele vai para um primeiro mosteiro que ele encontrou, era um mosteiro de Santo Agostinho, ele se torna um monge agostiniano, para a fúria do pai dele. Peraí, eu invisto toda a minha vida na sua educação, agora você vai virar monge. Ele era muito estudioso, muito dedicado à religião, mas ele começa a questionar a igreja. Quais são os principais objetos de questionamento de Lutero? O primeiro deles, vai lá. Ele chega a se ordenar? Ele chega a se ordenar padre, mas ele faz uma vida no monastério. Ele era muito estudioso, ele virou um monge. Tanto que quando a gente vai estudar hoje Lutero, a referência é um monge agostiniano. Na grande maioria das vezes, os monges, eles se ordenam. Eles podem celebrar missas, podem praticar aqueles que são os sacramentos, mas alguns escolhem a vida monástica. Eles ficam mais interno, mais na vida de orações, numa vida de penitência, mas Lutero era muito estudioso. Eu fiz essa pergunta porque você disse assim, ele foi estudar e aí ele começou a questionar. Então, mas ele primeiro ele se forma, ele se gradua e depois é que ele começa isso. Não Exatamente. É durante... ok. Ele se gradua, se torna um sacerdote, nada obstante seja um sacerdote mais dos estudos da parte interna, e depois, nos seus estudos, ele começa a questionar alguns pontos na igreja. Primeiro ponto, venda de indulgências. No século XVI, nós começamos com Júlio II, uma grande aposta de construir uma catedral de São Pedro, século XVI. E, para tanto, ele escolhe uma personalidade muito próxima, chamada John Tetzel. O que fazia John Tetzel? Ele verificava com as pessoas quais eram os pecados dela e começou a estabelecer uma espécie de livro
Olha, para pecado tal você paga tanto, para pecado tal você paga tanto. E ele fazia isso em nome do Papa. Então essa prática se tornou corrente dentro das igrejas. Fala, Elahá. Uma tabela? Isso. A igreja cunhou uma tabela, pecado tal você paga tanto, pecado tal você paga tanto. Então isso horrorizou Martinho Lutero. Esse foi uma das coisas que ele questionou. A outra coisa que ele questionou foi a autoridade do Papa. Porque até então nós tínhamos o Papa é a referência. Todos seguem o Papa. Mas ele falou, isso está errado. Está errado porque nós devemos seguir as Escrituras. É o que está escrito, não o que o Papa fala. Esse foi o segundo ponto. O terceiro ponto, as pessoas para se dirigirem a Deus precisavam de um sacerdote. Por exemplo, eu para falar com Deus eu preciso de um padre. Lutero, não. Você fala com Deus diretamente. Ele cria uma coisa chamada o sacerdócio universal dos fiéis. Ou seja, eu posso falar direto com Deus. Esse foi um terceiro ponto. Um quarto ponto. Como que as pessoas vão ler a Bíblia se ela está em latim? Se os padres fazem a missa virado para o altar, de costa para as pessoas e recitando num tom monocórdio algo que as pessoas não entendem. Esse é um outro ponto. Agora, o outro ponto, Elahá... É um puro ritual, né? Porque eu não entendo nem o que está sendo dito. Exatamente. O outro ponto foi um ponto metodológico. Ele questionou a forma de salvação. Elahá, não sei se você sabe, mas quando eu deixei de ser católico, eu frequentei a Igreja Adventista do Sétimo Dia por algum tempo. Então eu tive a oportunidade de aprender com pastores um pouco do credo protestante. E ele me explicou a fundamentação de um credo protestante, como se estrutura a forma dele de pensar. Então, para Martinho Lutero, o mais importante nas pessoas não eram as obras, mas era a fé. Se eu acredito que Jesus é o meu Salvador, eu recebo a graça dele e me purifico. E, para tanto, eu me lembro que o pastor me falou de 3 versos que estão na carta aos Romanos, que eu vou até ler para vocês aqui agora. Vou pegar aqui. Carta aos Romanos. Que é a base de fé dos protestantes. Romanos capítulo 1, verso 17. Olha o que diz. Peguei a carta certa. Ah, não, tá no capítulo 10. Carta 1, 17. Posso interromper você? Pode. O Maurício Franco está colocando aqui para a gente um texto do livro A Caminho da Luz, em que ele diz o seguinte: em 1518, o célebre livro das taxas da Sagrada Chancelaria e da Sagrada Penitenciária Apostólica, onde se encontrava estipulado o preço da absolvição para todos os pecados. Exatamente aquilo que estava comentando da... Exatamente. Isso aí foi um dos maiores estigmas da igreja, porque não era apenas vender uma indulgência, você tabelou a indulgência, ou seja, você colocou o valor da misericórdia de Deus. Isso para Lutero foi um escândalo. Então a forma de salvação era baseada em três versos. O primeiro dele é a carta aos Romanos, capítulo 1, verso 17. Olha o que ela diz. Porque nele a justiça de Deus se revela da fé para a fé, conforme está escrito, o justo viverá da fé. Então isso é um clique na cabeça dele. Peraí, é a fé que salva o ser humano? Então ele fez 2 questionamentos. O primeiro deles, e agora você pode me ajudar. Lutero questionou a forma de crença dos judeus. Porque os judeus, eles têm as obras da lei. Você tem que cumprir as 613 mitzvot, e Lutero, não, eu não tenho que cumprir 613 mitzvot, que eram conhecidas como as obras da lei. Eu tenho que ter fé em Jesus, porque a fé em Jesus atrai a graça de Deus, e a graça de Deus me salva. Então ele cria a justificação pela fé. Esse é o primeiro verso. O nome está dizendo graça, graça é graça, né? Exatamente. Graça é pela graça, misericórdia. O outro é Romanos 5:1.
Tendo sido, pois, justificados pela fé, estamos em paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja, mais uma vez ele ratifica o pensamento dele. Eu sou justificado. As pessoas fora da igreja protestante não entendem essa justificação. Eu vou explicar de uma forma muito simples. Justificar quer dizer ser salvo, ser agraciado. E para tanto eu preciso ter fé. E Lutero questionava não só os judeus, ele questionava os católicos. Porque os católicos falavam da necessidade de obras. Não basta ter fé, tem que elaborar no bem, demonstrar a minha fé através de obras. Então ele questiona os judeus, questiona os católicos. Mas Lutero ainda traz um terceiro verso, que está em Romanos 10, verso 9. E vocês já devem ter visto isso em muitos posts evangélicos. Porque se confessares com tua boca que Jesus é Senhor e crede em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ou seja, eu preciso confessar com a minha boca que Jesus é o meu Senhor, que ele ressuscitou entre os mortos e Deus me salvará. Então veja, munido disso tudo, o que Lutero faz? Ele vai até a igreja de Wittenberg, na Alemanha, e prega 95 teses contra as indulgências, contra a submissão ao Papa, contra a justificação pelas obras conforme a igreja ou a justificação dos mitzvot conforme os judeus. Então, 95 postulados. E ele não queria, num primeiro momento, cismar, romper, ele queria reformar. Só que a igreja não gostou. Ele queria, na verdade, não sei nem se reformar, né? Porque ele queria que ela caísse em si, arrumasse, né? Que ela voltasse. Só que a igreja não Agora ele reformou. foi muito corajoso, hein? Muito corajoso. Foi muito corajoso. Então, assim, um olhar sobre a história, sem você fazer julgamentos. Lutero foi muito importante, porque ele pegou uma estrutura carcomida e propôs algo novo. A gente não pode deixar de dizer que Lutero também tem os desatinos dele, que são comuns a todo ser humano encarnado no planeta. Então, o nosso olhar sobre Lutero é sempre um olhar de ver os pontos positivos que ele proporcionou, porque sem Lutero nós não teríamos reforma, sem reforma nós não teríamos, no século XIX, espiritismo, nós não estaríamos aqui hoje. Mas não dá também para achar que Lutero foi aquele que salvou o mundo, porque ele teve equívocos na sua condução. Porque poucas pessoas se dão conta de que tanto Lutero quanto Calvino, que nós vamos falar sobre eles, algo do que eles questionavam na igreja, que eram as perseguições, eles, por sua vez, também perseguiram. Perseguiram fisicamente, perseguiram através de escritos, através de falas, ou seja, eu condeno, mas depois eu faço também. Então, protestante também existiu. Teve gente que foi para a fogueira da Inquisição protestante. O descobridor da circulação, que o sangue entra no coração, vai para o pulmão, volta para o coração, vai para o corpo, ou seja, a pequena e grande circulação, o nome dele era Michel Servet. Ele descobriu e ele foi morto pela Inquisição. Só que quem o mata não é a Inquisição católica, quem mata é a Inquisição protestante. Queria aproveitar só fazer uma observação aqui rapidinho. Tem uma pergunta da Bianca Rinaldi, que ela pergunta se foi isso que gerou o dízimo. Não, não é isso que gera o dízimo. O dízimo é uma prática judaica, viu? Ele vem do judaísmo. Na época antiga lá de Moisés, foi estabelecido que as pessoas deveriam fazer ofertas ao templo em dinheiro. E que essa oferta em dinheiro sustentaria os sacerdotes, porque eles não poderiam trabalhar, e também era a caixa de assistência. Os judeus possuem, dentro das suas sinagogas, uma caixa de assistência para amparar os pobres. Se você chegar numa sinagoga e dizer assim, olha, eu perdi meu emprego, eu não tenho como viver, eu estou numa situação difícil. Mas você tem que ser judeu, tá? É para qualquer um. Eu sou judeu, venho na sinagoga de vez em quando aqui e tal, estou participando e eu tive um problema e eu fali. Parecido com a maçonaria, eles vão lá, não, vamos te sustentar. As viúvas, as mulheres abandonadas, a sinagoga cuida.
protege, não deixa passar fome, não. E os mortos, de maneira ainda mais efetiva. Existe a Hevra Kadisha, que é um grupo de pessoas dentro da sinagoga que só cuida de morto. E isso é tido como uma das maiores honrarias, você cuidar do morto. Sabe por quê? Porque se você fizer algo para alguém, amanhã este alguém pode fazer algo por você. Ou seja, há uma possibilidade de troca. Mas quando você faz pelo morto, aquele morto não pode mais fazer nada por você. Então é tido como uma das mitzvot mais importantes, você fazer alguma coisa por aqueles que já morreram. Então não é daí dessa tabela que veio o dízimo, não. O dízimo vem de uma prática judaica muito antiga, que fazia com que um dinheiro fosse criado, mas isso era para a assistência e para pagamento dos sacerdotes, ok? Vamos para frente, que tem muita coisa hoje, pelo amor de Deus. Nós ainda estamos em 1517, meu Deus do céu, ainda faltam 83 anos. Vamos para frente. Aqui. Tem uma pergunta aí que eu gostaria que você respondesse, porque é uma pergunta que está num livro espírita, é de um grande autor, aliás, um grande estudioso, uma pessoa que dedicou sua vida ao espiritismo e ao evangelho, que é o nosso querido Hermínio Corrêa Miranda, no livro As Marcas do Cristo, com um subtítulo, Paulo, Apóstolo dos Gentios, Lutero, Reformador. Ele dá a entender que Paulo seria a reencarnação, ou melhor dizendo, que Lutero seria a reencarnação do apóstolo Paulo. Vou deixar para o Elahá comentar isso. Sim, existe esse livro, ele tem 2 volumes, As Marcas do Cristo. No volume 1 ele vê Paulo, no volume 2 ele concentra em Lutero e aí tenta fazer uma conexão entre as personalidades, sugerindo que um seja a reencarnação do outro. Eu não tenho autoridade para falar se é ou se não é. Não tenho autoridade. Mas eu gostaria de fazer algumas considerações. Primeiro, nós não trabalhamos como artigo espírita opiniões isoladas. Porque as opiniões isoladas, elas ferem um princípio adotado por Allan Kardec fundamental para a estruturação da doutrina espírita, que é a universalidade dos ensinos dos espíritos. Já falei isso aqui outras vezes, mas eu vou falar de novo, que pode ser que não tenha alguém que não tenha ouvido a outra vez. Kardec utilizava a revista espírita para publicar seus artigos e verificar as manifestações dos assinantes. Então, ele não tinha como fazer com que uma informação chegasse rapidamente em todos os lugares. Então, ele usava a revista. Ele pegava um determinado espírito que falou uma determinada coisa e publicava na revista e esperava a resposta. Aí um cara da Alemanha dizia aqui, vem um espírito e falou a mesma coisa. Aí um cara da Itália, um cara da Inglaterra, outro da Espanha, traziam informações e diziam, essa informação está convergindo. Bem, então, se está convergindo, eu vou admitir que isso aqui deve ser verdadeiro. Aí ele separava esse material da revista espírita e jogava numa obra básica que ele fizesse depois. Então, o balão de ensaio da doutrina espírita era a revista espírita. Quando ele publicava um artigo e os ecos não eram bons, ele dizia, não há convergência, guarda na prateleira, vamos esperar que isso seja apresentado depois. No caso específico aqui da história do Hermínio de Miranda, com relação a Paulo e Lutero, é a opinião de um estudioso, mas é só. O que a gente faz com isso? A gente lê e põe na prateleira, aguardando outras confirmações. Em acontecendo, a gente pode, de repente, se houver universalidade, admitir como verdade. Por enquanto, é um estudo. E um segundo ponto, importantíssimo, eu não posso deixar de dizer, é que isso não tem validade nenhuma. Não interessa. O que me interessa é saber quem foi Lutero, quem foi Zwinglio, quem foi Calvino, quem foi fulano. Isso só vai servir à nossa curiosidade e, como diz Joana de Ângeles, pode-se caracterizar como um movimento de distração, em que eu fico atrás dessas coisas periféricas e esqueço da essência da mensagem espírita, que é a transformação moral do homem. A gente deve conhecer, claro, mas não deve ficar obcecado pelo simples saber, pela possibilidade de nós esquecermos o propósito maior pelo qual esta revelação veio. E aproveitando aí a fala sobre a questão daqueles itens da carta aos Romanos,
Existe uma carta de Tiago, Epístola Universal de Tiago, em que ele diz, acho que é no primeiro capítulo da carta, ele diz assim: mostra-me a tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Em que ele coloca uma posição contrária à de Paulo, né? Enquanto Paulo diz que é pela fé e não pelas obras, a carta de Tiago diz que o que justifica o homem são as obras. Aí a gente fica naquela gangorra mental, é a fé, é a obra, é a fé. Gente, são as duas coisas. Porque se eu quiser fazer o bem com raiva, com ódio, com interesse de barganha, isso, entre aspas, não me salva. Mas eu tenho uma fé contemplativa que não faz nada pelo próximo, também não é a melhor opção. Então, qual é a opção melhor? É fazer com fé. É eu ter o meu coração inflamado pelo bem e fazer as coisas. Porque não fazer é problema. E fazer sem ter uma fé associada, mas fazer por interesses pessoais, também não vale. Então, nem é fazer por interesse pessoal, nem é a visão religiosa contemplativa, mas o casamento dessas duas visões é que verdadeiramente liberta a criatura humana. Excelente, Elahá. Eu, enquanto estudioso, eu sempre gostei muito de ler o texto. Então, já que você falou, eu fui buscar na carta de Tiago, porque a gente apresenta as duas versões para as pessoas. Eu li a carta aos Romanos e agora eu fui na carta ao Tiago. Carta de Tiago, no capítulo 2, e ele fala em 2 versos. Primeiro, no verso 17. Assim também a fé, se não tiver obras, está morta em seu isolamento. Ou seja, Tiago está dizendo que a fé, se você não traz uma consequência do trabalho no bem, ela se isola, ela fica inerte. E depois no verso 26, ele repete: com efeito, como o corpo sem o sopro da vida é morto, assim também é morta a fé sem obras. Por onde o Espiritismo transitou? Capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo: fora da caridade não há salvação. A doutrina... Volta na Epístola de Tiago para pegar o pedaço que eu disse. Mostra-me a tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Isso está lá também. Tá. Por aí nós... vai aparecer lá. Eu estou sem... Deixa eu ver se eu acho. Um Kindle aqui. Tá, deve estar em Tiago 2 aqui, eu teria que achar aqui. Eu vou achar. Vai, segue aí que eu vou achar aqui. É que eu pensei que era 9 horas daqui, mas é 9 horas daí. Me atrapalhei todo. Pode seguir. Tá. Por onde Evangelho a doutrina segundo o Espiritismo, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. A doutrina espírita nos traz como sua grande máxima: fora da caridade não há salvação. Então, para a doutrina espírita, nós precisamos colocar a fé em ação, transformando em atitudes de amor, em atitudes de bem, porque senão fica uma fé, um compromisso só de crença. Eu acredito, mas basta acreditar? Mas a doutrina espírita também, a gente precisa ter isso presente nos nossos estudos, nós não ficamos julgando as outras crenças, nem disputando qual está certo, qual está errado. A pessoa que está lá na doutrina evangélica, que bom que ela está lá. Nós respeitamos, nós queremos andar juntos, que ela tenha o seu compromisso religioso e siga, como nós sigamos aqui. A gente precisa cada vez mais estreitar os laços e entender que, independente do caminho, a grande proposta é que nós nos tornemos pessoas melhores. O Maurício Franco fez uma pergunta aqui, que é de alguém que realmente conhece os temas. 21h50. Rafael, acho que vale a pena comentar sobre sinergismo versus monergismo. As diferentes visões que apareceram. Acabou ficando o monergismo na reforma, mas a doutrina é sinergista, visão de Erasmus e Melanchthon. É verdade. Eu preciso explicar para as pessoas o que são esses termos. Mono quer dizer de uma só pessoa, de uma única via, ou seja, a salvação vem só de Deus. Existe até uma frase muito citada no meio evangélico, que é a seguinte: Deus não escolhe os capacitados, mas ele capacita os eleitos. Ou seja, os eleitos de Deus recebem a graça e são salvos. Monergismo. Ou seja, é a graça que me salva. É a crença de que Jesus e Deus são a mesma pessoa.
que Jesus ressuscitou entre os mortos, que ele morreu para a remissão dos meus pecados, é que me salva. Ou seja, eu não preciso fazer nada. Fazer nada entre aspas, meus amigos, sempre com muito respeito. Eu não preciso fazer nada além do que crer, aceitar Jesus. Vocês devem escutar muitos evangélicos dizerem assim: você já aceitou Jesus? Quando um evangélico me pergunta: você já aceitou Jesus, Rafael? Eu respondo assim: Elahá, meu irmão, eu já aceitei Jesus há muito tempo. Eu só não sei se eu estou agindo como ele agiu. É a resposta que eu dou procurando ser simples. Esse seria o bonergismo. O que é o sinergismo? Sinergia quer dizer conjugação de esforços. Deus me abençoa, ele é misericordioso, mas eu tenho que fazer a minha parte. E qual é a minha parte? O desafio é meu. O desafio da autotransformação, de me tornar uma pessoa melhor, o desafio de amar o próximo, de construir um mundo melhor. Então eu estou construindo junto com Deus, fiando os meus destinos junto com Deus. E essa é a interpretação que Emmanuel faz. Porque quando ele pega a palavra fé, ele busca lá na etimologia, porque no hebraico é emuná, no grego é pistes, no latim é fides. E quando você pega essas três etimologias, não dá a palavra acreditar. Acreditar é para nós, os ocidentais. Eu acredito em Jesus. Se você pegar o emuná, é confiança, é fidelidade. E só é fiel quem procura agir da mesma forma. Então, Emmanuel comenta: para eu ter fé, de confiança, de fidelidade, eu preciso tornar a minha vida à semelhança daquilo que Jesus fez. Então, para o protestantismo, a primeira palavra que você usou aí, o monergismo, vem de Deus a graça e a salvação. Para a doutrina espírita, conjugação de esforços. A misericórdia vem sim de Deus, mas eu preciso merecer a misericórdia trabalhando no bem. Isso lembra muito Orígenes, né? Exatamente. Orígenes dizia que o Salvador, Jesus não é o Salvador, mas ele nos deu o caminho para a salvação e que a criatura salva a si mesmo, que é muito próximo da doutrina espírita, porque ele era reencarnacionista, né? Exatamente. Elahá, vamos passar para o Calvino? Vamos passar para o Calvino. Eu não sei se a gente vai conseguir falar tudo hoje, mas pelo menos é a parte da reforma, a gente vai. Calvino. Calvino era tão culto quanto Lutero. Mas Calvino tinha algumas ideias diferentes, porque Lutero era muito próximo da igreja. Quando a gente lê grande parte dos historiadores, ele não queria romper, ele queria reformar. Mas a igreja soltou uma espécie de bula chamada Dieta de Worms, condenando as práticas de Lutero. Ou você se reposiciona ou você está fora. Ele não se reposicionou, ficou do lado de fora. Foi considerado um herege. Calvino não, Calvino quis romper. Nós vamos romper. Porque a nossa forma de entender o evangelho, entender o Cristo é diferente. Calvino era francês, mas ele se notabilizou numa região suíça, Genebra, para nós em português. E ele acrescentou mais alguns detalhes na sua proposta religiosa, porque além de sola fides, que é a fé que salva, sola escritura, é a escritura e não o Papa, ele acrescentou uma tese da predestinação. E aqui as coisas começam a complicar, porque você começa a justificar a salvação não só na graça, você já nasce agraciado ou não. E aí é um problema. Porque as mazelas sociais, à época, eram justificadas. Esse aí é agraciado por Deus. Esse não é agraciado por Deus. A predestinação era uma forma de você tentar explicar as diferentes condições sociais, dizendo: esse aí Deus agraciou, esse aí Deus não agraciou. Fale, Elahá. Está no capítulo 2, diz Tiago assim: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas alguém poderá dizer: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Excelente. Muito bom.
Versículos 17 e 18 do capítulo 2 da Epístola de Tiago. E tem uma outra coisa aqui, só ler só um versículo dele no capítulo 1, diz assim: a religião pura, verdadeira e imaculada é esta. Sabe qual é a religião verdadeira, segundo Tiago? Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se isento da corrupção do mundo. Isso é a religião. Tiago era muito estudioso. Tiago, gente, existem divergências aí se seria Tiago maior ou Tiago menor. A grande maioria dos historiadores, sem sombra de dúvida, coloca como Tiago menor, aquele que é chamado irmão de Jesus. Se é irmão, se é primo, se é uma pessoa próxima por afinidade, aqui fica por escanteio. Mas Tiago menor, que é citado por Paulo, por Emmanuel no livro Paulo e Estevão, era muito estudioso. Ele estudava a Torá como ninguém, estudava as profecias, então ele chegou a algumas conclusões sobre os evangelhos muito boas. Essa é uma delas, porque os judeus tinham a questão das obras da lei. E dentre as obras da lei dos judeus estava a prática da caridade, a prática do amor. Me faltou um nome aqui agora, Elahá. Como é? Sedakar. É isso? TS. Sedakar. Sedakar. Não, TS. Sedakar. Sedakar. Isso, Sedakar. Então ele trouxe isso da própria origem judia dele. Ou seja, mas peraí, não basta ter fé e a tzedakah. E ele trouxe outras coisas, porque tem uma das cartas dele, Elahá, que ele fala da língua como instrumento de perdição do homem. Não é o Lashon... mesmo. Capítulo 1. Não é o Lashon Hará, que ele traz lá da cultura hebraica. Gente, olha como está tudo interligado. Judaísmo, cristianismo e espiritismo. Isso é bonito demais. Ele diz que a língua é o leme do corpo, para onde a língua leva, o cara vai, né? Ela é o leme do corpo. Bom, com relação aos calvinistas, eles tomaram uma proporção muito maior do que os luteranos, porque os luteranos, eles eram ainda muito católicos, tinham muitas liturgias na igreja, tinha a comunhão, ou seja, os fiéis tomavam a hóstia, se parecia muito. Calvino não, rompeu, mas rompeu mesmo. Não tinha imagem na igreja, não tinha aquelas liturgias todas, os dogmas foram reduzidos, ou seja, para os calvinistas bastava batizar. E o resto era uma construção do fiel com a palavra de Deus. Vale a pena, Elahá, a gente dizer que hoje nós temos pelo menos aí 3 grupos dentre os protestantes. Nós temos os protestantes que são os raízes, são aqueles primeiros, os luteranos, os batistas, os metodistas que vieram das ideias de John Wesley. Nós temos aí as pessoas que são, frequentei igrejas, por exemplo, metodistas, batistas, adventistas e outros tantos. Nós temos um segundo ramo dos protestantes, que são aqueles chamados pentecostais. Quem são os pentecostais? São aqueles que, além da fé como instrumento de salvação, eles começam a admitir os fenômenos, os dons do Espírito Santo. Então, é uma igreja onde as pessoas falam mais alto, onde as pessoas curam, onde as pessoas fazem as chamadas práticas com o Espírito Santo, práticas mediúnicas dentro da igreja. Então, nós temos a Assembleia de Deus, nós temos a igreja Deus é Amor, onde se trabalha com os dons do Espírito Santo. Nós temos As igrejas pentecostais, elas são bem mais recentes. Isso. Elas são aqui do finalzinho do século XIX, início do século XX, é quando as pentecostais surgem. E elas estão focadas numa coisa: o Espírito Santo se manifesta na igreja. As pessoas falam em línguas, tem aquelas manifestações mediúnicas. No protestantismo clássico, que o IBGE chama de protestante de missão, chama missão, não sei porquê, mas a gente chama no IBGE de protestantismo de missão e não pentecostal, não tem essas manifestações. Tem um culto muito quietinho lá,
pastor prega e acabou. Essa manifestação do Espírito Santo, essa manifestação que tem a ver com as labaredas de Pentecostes, é que são as igrejas pentecostais por conta de Pentecostes. Se você passar numa igreja protestante e você encontrar uma chama no desenho da igreja, tiver um foguinho assim, um negócio, ela é pentecostal. Ali o Espírito Santo se manifesta, falam em línguas, as pessoas têm manifestações bem típicas da mediunidade nessas igrejas diferentes da outra, que não possui esse tipo de situação. Igreja avivada, renovada, tudo é pentecostal. Nós temos um terceiro grupo de igrejas protestantes que são as neopentecostais. Aí já é um fenômeno típico da segunda metade do século XX e agora século XXI, porque além do Espírito Santo entra uma outra que é a teoria da prosperidade, ou seja, eu não preciso esperar o reino dos céus, eu posso ser feliz, poderoso, eu posso ser de bem com a vida enquanto eu estou aqui agora. A interpretação que eles fazem daquele Salmo 23 é: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse nada aí tem um aspecto de materialidade, tem um aspecto de projeção na sociedade. Então são pessoas que estão no mundo. A Cata, por exemplo, são donos de rede de televisão, fazem bancadas no Congresso. Gente, eu não estou fazendo julgamento não, tá? Eu estou dizendo fatos sociais, porque é uma igreja inserida na sociedade para que essa igreja realmente possa ter poder, são as neopentecostais. Aí nós temos Internacional da Graça, Universal do Reino de Deus, onde essa questão da prosperidade ela é muito forte. Ainda tem uma outra coisa, elas trabalham muito com aquela dialeticidade, a luta do bem contra o mal. Nós precisamos acabar com o mal. Deus precisa pisar na cabeça da serpente. O mal precisa ser exterminado. Então é sempre uma pregação que fala de luta, que fala de vitória. É uma pregação que fala de que os agraciados por Deus são poderosos hoje, porque eles são agraciados. Eles tombarão à esquerda e à direita, né? É, exatamente. E nós temos, Elahá, agora eu falo até com certa infelicidade, porque aqui no Rio de Janeiro nós já temos as narcopentecostais. Porque é um fenômeno novo esse, é um fenômeno bem recente. Eu diria que essa é do século XXI. Essa é do século XXI. Por exemplo, é a pessoa que tem a sua religião, mas mesmo cometendo os seus desatinos, porque elas acreditam em Deus. Narcopentecostal, aqui no Rio de Janeiro, nós temos nas comunidades me perdoe o nome, tá? Não foi eu que dei esse nome, tá, Elahá? Facção de Israel. Mas é uma igreja que surgiu nas comunidades aqui do Rio de Janeiro, onde, por exemplo, o Comando Vermelho faz a sua oração às 18 horas, eles têm lá todos os cultos dele, enfim, temos igreja aí para todos os tipos. Quero dizer para vocês que tenho muito respeito às igrejas protestantes, particularmente aquelas que são a raiz. Tenho muito respeito pela Igreja Batista, pela Igreja Metodista, pela Assembleia de Deus. Enfim, tenho grandes amigos lá e eu mesmo frequentei durante algum tempo as igrejas reformadas. Dentre essas igrejas, Elahá, também surge naquela época um segmento chamado os anabatistas. Esse eu vejo até com uma certa alegria, porque os anabatistas, eles pregavam coisas interessantes. A primeira delas, nós não vamos seguir o Papa, nós vamos ser pacifistas, por completo. Ou seja, nenhum movimento da igreja precisa ser feito com violência. E eles tinham um terceiro pilar, era o pilar igreja e Estado não podem se misturar. Quando começam a se misturar, nós perdemos o foco na religião. E uma outra coisa que os anabatistas começam a fazer, e depois são seguidas por muitas igrejas protestantes, o batismo não pode ser enquanto a criança está lá com a cabecinha, o padre joga a cabeça, o batismo tem que ser uma confirmação da pessoa quando ela já é adulta. Ou seja, ela é que precisa confirmar o ideal dela de viver conforme Deus. Por que eu falei nisso tudo? Porque os calvinistas
deram origem, depois com as outras ramificações, a esse ramo de igrejas que nós temos hoje. E na França surgiu um líder chamado Hugues de Besançon. Não sei se eu estou pronunciando certo, tá? Mas escreve Hugue. E por causa desse líder, Huguet, surgiram os huguenotes, que eram calvinistas, os huguenotes franceses. E dos huguenotes franceses, nós vamos ver posteriormente uma das grandes chacinas, que é a noite de São Bartolomeu. Mas fica para depois, Elahá. Vamos terminar de falar da reforma. A gente não consegue entrar hoje nela? Vamos ver. Vamos lá. Teve Vamos também seguindo. na Suíça Ulrico Zwinglio, que era muito próximo a João Calvino. Ou seja, pequenas aí divergências. Tem, já vou te falar qual que é. Ulrico Zwinglio, que segue aí a... Zwinglio era na Suíça. Isso. Tivemos na Inglaterra a reforma anglicana. O que é a reforma anglicana? Quer falar, Elahá? Estou falando muito. Não. Eu quero só destacar uma coisa. Observem que foi uma onda de pensamento que surgiu praticamente na mesma época. Lutero na Alemanha, Calvino na França, Zwinglio na Suíça. Então, você observa que houve uma eclosão de descontentamento. Quando acontece essa onda, então ela aparece em vários lugares, mostrando que havia um descontentamento em diversos lugares. Tem uma pergunta aqui da Maria Regina Cardoso sobre a Igreja Mórmon, eu vou responder. A Igreja Mórmon, ela surge nos Estados Unidos em 1830, a partir de uma pessoa chamada Joseph Smith. Ele era americano e ele encontra umas plaquinhas de ouro, né, que tinham uma escrita que ninguém sabia o que era, então ele pede para um professor traduzir, o professor fica muito tempo para tentar traduzir, mas consegue traduzir uma página. Enquanto isso, ele pega aquelas plaquinhas e pega uma pedra de urim-tumim, começa a passar em cima do texto, e ele vai tendo a intuição do que é. E aí ele vai escrevendo o que a intuição vem quando ele usa essa pedra de urim-tumim. E aí, quando o professor, depois de muito tempo, traz a única folha que ele conseguiu traduzir, ele bate a tradução conferia. Aí ele, em cima disso, traduz o resto do texto. Então, seria um texto deixado por um povo antigo, que viveu na região dos Estados Unidos e que teria tido um conjunto de informações espirituais que tivesse um paralelo à Bíblia, né? Um texto semelhante. E esse texto ele traz um momento em que eles estão numa guerra e o Cristo aparece do céu descendo. Exatamente naquela janela de tempo em que ele foi crucificado e até a sua ressurreição, naqueles 3 dias ali que ele diz que ele foi visitar outras ovelhas, teria sido, segundo os mórmons, esse tipo de fenômeno. Aí surge a doutrina mórmon, que é uma doutrina que foi muito importante na colonização norte-americana, no estado de Utah, e ali há uma concentração muito grande. Eles fazem missão pelo mundo inteiro, tem os seus missionários que sempre andam de 2, vocês vão encontrar sempre de calça escura, camisa branca e uma plaquinha preta no bolso. Eles são os 2 que sempre estão juntos pregando a proposta dele. Eles falam da pré-existência, não falam da reencarnação, mas dizem que as pessoas antes de encarnar, elas fazem uma proposta do que vem fazer, por isso não somos diferentes, porque eu disse, eu quero ir cego, quero mostrar, eu quero ir muito pobre. As pessoas pedem, aí encarnam para cumprir do lado de cá uma determinada circunstância e serem, entre aspas, julgados por isso que viveram durante o tempo que estiveram na Terra. Era de 1830. Bom? Tá. Um dos ramos da igreja que se deriva não diretamente, mas que segue as ideias de Calvino é a igreja presbiteriana, que é uma daquelas igrejas raízes. A batista, a adventista, a presbiteriana, que são igrejas com foco na fé.
Eu acredito em Jesus como meu Salvador, eu aceito que ele morreu por mim e a graça de Deus, ela me faz, vamos dizer assim, ser uma pessoa salva. Uma outra igreja, o Elahá até falou do foguinho, a igreja metodista wesleyana de John Wesley, o símbolo dela é um foguinho. Por que o fogo, gente? Lembra aqueles fenômenos de Pentecoste, quando línguas desceram dos céus, as pessoas começaram a falar em outros idiomas, línguas de fogo. Então, não sei se vocês já observaram um culto, porque eles chamam de culto de uma igreja pentecostal. Lá, 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 lá. Eles fazem muitos sons guturais, num determinado momento eles caem no chão, e se pergunta assim, o que está acontecendo? É o Espírito Santo. E às vezes o pastor está lá de cima, eu estou sentindo que neste momento alguém está sendo curado do estômago, uma pessoa está há 30 anos desse jeito, muito comum nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, as neopentecostais, aquela voz mais tonitroante, como se diz aqui no Rio de Janeiro, falando de vencimento, falando de prosperidade. Eu ouço muito aqui no Rio de Janeiro, pisa na cabeça da serpente, afasta o mal da minha vida. É isso, gente. Mas houve um aspecto muito positivo na Reforma Protestante, que foi o seguinte: a valorização do trabalho. Porque até então, o trabalho era visto como algo mais negativo. Relembrando até quando Adão e Eva saíram do paraíso. E ganharás o teu sustento pelo suor do teu rosto. Tanto que a palavra trabalho, ela vem do latim tripalium, e tripalium é um instrumento de tortura, ou seja, as pessoas viam o trabalho como tortura. O que Calvino fez? Não, o trabalho dignifica o homem. O trabalho faz um homem melhor. Nós precisamos trabalhar, e aí Calvino foi muito bom, porque existe uma das leis morais que é a lei do trabalho. Existe, inclusive, um filósofo chamado Max Weber, que ele escreveu um livro, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. E por quê? Porque foi com o protestantismo, na época do surgimento dos burgos, das cidades, o desenvolvimento, depois a reforma industrial, as sociedades começaram a crescer, o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento tecnológico, porque o trabalho deixou de ser algo positivo, negativo, e passou a ser algo positivo. E aqui eu quero trazer um detalhe para vocês. Como se forma o país que é hoje a grande referência no mundo? Puritanos, Estados Unidos, puritanos, lá na Inglaterra, eles começaram a ser perseguidos pela maioria anglicana. E eles resolvem tomar de barcos, um desses barcos no século XVII, vamos falar no século que vem, chamado Mayflower, Flor de Maio. Ele singra rumo às terras americanas. E esses puritanos, esses protestantes, fundam ali 13 colônias inicialmente, onde pessoas trabalhavam, onde pessoas prosperavam, progrediam. Então nós temos hoje o país, Estados Unidos, onde 70% das pessoas são protestantes. São batistas, são presbiterianas, são da Assembleia de Deus, e grande parte delas hoje, já no avivamento do século XX, eles chamam assim, avivamento, algo que precisa flamejar. Lembra até o fogo a chama da vela, Elahá. Precisa reavivar. Então, Estados Unidos hoje é uma nação de muito capitalismo e do protestantismo presente. Vamos passar para a reforma anglicana, né? Sim, sim. É interessante, só um comentário. Na América, no continente americano, a América do Norte foi colonizada por protestantes. Isso. E a América do Sul foi colonizada por católicos. Então, o que Max Weber analisa nessa obra dele? Que a América do Norte prosperou, enriqueceu, porque tinha a ética protestante dominando. E a América Latina, ela tem todas essas dificuldades, porque, segundo Max Weber, né, a leitura católica, que é uma leitura, Deus quer que eu seja pobre, isso é a vontade de Deus, faz parte do querer dele, não tem essa proposta do trabalho, do enfrentamento, da vitória sobre as coisas,
Então, acabou, segundo Max Weber, sendo a razão pela qual o continente americano no norte tem uma proposta muito voltada para o desenvolvimento econômico e a América do Sul tem essa questão que a gente conhece muito bem como é que ela é. Esse detalhe. Reforma anglicana. Em 1534, já sob as ideias de Lutero, de Calvino, de Zwinglio, nós tínhamos um rei na Inglaterra que ele queria se separar da esposa porque a esposa não dava filhos a ele. E nós sabemos que filhos homens. E as dinastias, elas só sobrevivem com filhos homens, porque as mulheres, elas não têm uma linha sucessória para o rei. Então ele pede autorização ao Papa da época para poder se separar. E o Papa não dá autorização para ele. O que ele faz? Ele se separa forçado da esposa que era oficial, a Catarina de Aragão, e se casa com uma mulher que já era amante dele, a Ana Bolena. E por que ele pensou que se ele casasse com a Ana Bolena, ele teria filhos homens? Porque esse rei tinha muitas amantes. Ele tinha muitas mulheres que já tinham gerado filhos homens, mas ele precisava de um filho oficial, com uma mulher que fosse oficial. Então ele se separa de Catarina de Aragão, se casa com Ana Bolena e vem a ter um filho homem, para ser o sucessor ali no trono. Só que, existe uma consideração feita pelos historiadores. Na verdade, o rei, ele não só queria se separar, mas ele queria ter poder sobre a própria igreja. Ele queria se desvencilhar do poder papal. Então, a religião anglicana, que ainda hoje ela é a dominante ali no Reino Unido, ou seja, o credo de Westminster, que é submetido ao rei. O rei é a autoridade máxima. E existe lá os cardeais, que fazem parte ali da religião anglicana. Ainda hoje, essa igreja surgiu na época da Reforma Protestante por conta de um rei que queria se separar e não deixou. Mas ele também queria ter uma religião que fosse só da ilha. É muito interessante, por favor, não interpretem que eu esteja criticando. Mas é muito interessante que, por exemplo, você tem uma determinada circunstância de um casamento, que o rei deseja que seja diferente, como ele não consegue o que ele quer, ele decide formar uma ruptura com a igreja dominante, cria um outro braço. Já tem 500 anos que isto aconteceu, 500 anos, essa igreja continua acontecendo e, ao longo dos séculos, as pessoas se tornaram fiéis dessa igreja, com fervor, que é fruto de um fenômeno puramente humano. Por favor, não entendo que eu esteja criticando, só fazendo uma reflexão do fato de que sai de uma circunstância factual e gera-se uma doutrina, uma religião, e as pessoas vão seguir a isso como tivesse sido uma revelação do âmbito divino, porque geralmente é assim que nasce, né? Você tem por exemplo, eu estava falando da igreja mórmon. O Joseph Smith teve uma revelação e aquilo ali já está justificado do ponto de vista espiritual, as outras também. Mas a religião anglicana, ela tem essa peculiaridade, ela nasce de um desejo de um rei de casar sem que pudesse isso ser permitido. O que a Rita Barbosa está dizendo, 22 e 28, é verdade. Conforme estudei, os clérigos da Inglaterra embasaram o pedido de divórcio pelo fato de Catarina de Aragão já tinha sido casada com seu irmão mais velho. Foi encontrado um argumento. Rita, sempre se acha um argumento quando eu quero fazer algo e não me deixam fazer. A história é cíclica desses movimentos. O que o meu desejo... Pode falar. O que o meu desejo é negado, eu vou arrumar um argumento para que seja feita conforme a minha vontade. E, de fato, os clérigos na época, porque também tinham vontade. Veja, por que os clérigos da Inglaterra deram esse argumento? Epa, é a nossa chance. Eu vou deixar de ser submetido ao Papa, eu vou virar um cardeal. Eu vou ser o manda-chuva da igreja aqui na Inglaterra. Então, uniu o útil ao agradável. E assim, Ana Bolena acabou tendo uma sorte muito infeliz, né?
ela vai ser morta. E ela é morta em cima de uma... Dizem que ela conspirava. Não é verdade, né? Hoje já se prova que não. Mas ela foi condenada por um tribunal todo montado e ela automaticamente foi condenada à morte e foi decapitada. Foi decapitada. Tem até uma historinha, não sei se eu vou lembrar da decapitação dela, que ela pediu um carrasco francês para fazer a decapitação dela. E o Henrique VIII manda buscar um carrasco francês para fazer a decapitação dela. Que tinha uma questão lá que eu não vou lembrar agora, do carrasco inglês, que ela não queria, parece que o carrasco inglês olhava, ou ela abaixava a cabeça. Tem uma coisa lá, parece que ela abaixava a cabeça para o inglês, e o francês decapitava a pessoa de cabeça erguida, e como ela era uma rainha, é isso aí. Ela não queria baixar a cabeça, aí ela manda chamar um francês, porque ele corta a cabeça dela em pé, sem baixar. Isso é um detalhe. Ela, em linhas gerais, nós falamos sobre a Reforma Protestante. Para esse século XVI, teria a Contra-Reforma, onde nós falaríamos sobre o Concílio de Trento, a fundação da Companhia de Jesus, que dá sustentação à Contra-Reforma, falar dos jesuítas, inclusive com implicações aqui no Brasil, Padre Manuel da Nóbrega, Padre José de Anchieta. Nós teríamos que falar da Noite de São Bartolomeu, que é muito importante, e tem reflexos, inclusive, aqui no Brasil. Nós teríamos que falar de Teresa d'Ávila e São João da Cruz, que são muito importantes na reforma do Carmelo, ou seja, uma outra ordem religiosa que surge no século XVI de buscar simplicidade, buscar mais contato com as pessoas. Teresa d'Ávila foi uma grande doutora da Igreja, e poderíamos falar ainda de um outro ponto que foi no século XVI, que Nicolau Copérnico, ele escreve, e agora eu preciso ler, de Revolutionibus Orbium Celestium, propondo: não é o Sol que gira ao redor da Terra, mas a Terra que gira ao redor do céu. Isso é fantástico, porque com os recursos que ele tinha, propor isso no século XVI, era o mundo mudando. Então a gente pode escolher se a gente fala sobre mais algum ponto, se a gente responde as perguntas, estou por sua conta. Antes de responder isso, as pessoas estão aqui observando que Ana Bolena teve uma filha, não um filho, uma filha, que é a Rainha Elizabeth I. Isso aí, isso aí. Olha, Rafael, se a gente for correr hoje porque se a gente fosse falar só da noite de São Bartolomeu, a gente gastaria aqui uns 15 minutos, no máximo, e daria para fechar. Se fosse um apêndice, eu diria que seria interessante. Mas como nós temos todos esses outros elementos, inclusive a Contra-Reforma, os jesuítas, a vinda para o Brasil, que vai dar... Porque o Brasil vai entrar agora no século XVI, a gente não falou nada de Brasil. Então, eu acho que, se a Cleide concordar, não é? A gente poderia fazer o 16B, né? Porque eu acho que uma só não vai dar, não deu, né? Na verdade, não deu. Mas é porque realmente é uma coisa muito rica. Mas antes de fechar, eu queria fazer um comentário final, que é o seguinte: nós temos muitas pessoas que nos assistem e que não são necessariamente espíritas, e nós podemos, evidentemente, ter alguns companheiros protestantes que nos assistem ou que poderão vir a assistir isso no futuro. Eu não quero que ninguém que nos assista tire qualquer conclusão de que nós estejamos fazendo uma leitura com acidez, com crítica à religião de quem quer que seja. Essa não é a proposta da doutrina espírita, nem é a proposta do nosso programa. Esse objetivo é estudar. Então, se alguém, por algum motivo, sentiu que a gente foi ácido em alguma colocação, alguma crítica, alguma fala, que debite isso para a nossa imperfeição e não para a doutrina espírita. O espiritismo vê todos esses movimentos como movimentos naturais do processo da evolução do pensamento religioso. Então, havia uma religião muito fechada, muito rígida, muito dura, que foi questionada e houve um processo de ruptura. São pessoas que promovem essa ruptura. É plenamente razoável que a gente encontre algum tipo de impropriedade nesses fenômenos de ruptura. Mas
por favor, não gostaria que ninguém ficasse com nenhuma sensação de que a gente possa ter colocado alguma coisa no sentido de crítica ou de desqualificação disso, porque todos esses movimentos são muito importantes para a libertação da criatura. O trabalho de Lutero foi um trabalho magnífico, que ele realmente conseguiu fazer na Europa Ocidental uma quebra efetiva de uma hegemonia que foi muito importante para o surgimento de uma visão mais plural de mundo, assim como Calvino, assim como todos os demais, o Zwinglio, etc., e até o próprio anglicanismo também é a mesma coisa. Então, são movimentos interessantíssimos e que respondem a uma ansiedade da criatura humana em tentar compreender como que ela se comunica com o Criador. Então, são movimentos belíssimos que a nossa humanidade faz de procurar formas cada vez mais aprimoradas de nós nos aproximarmos de Deus e conseguirmos verdadeiramente nos reconectarmos ao nosso Criador. Então, parabéns a Lutero, parabéns a Calvino, parabéns a Zwinglio, parabéns aos sacerdotes do anglicanismo e parabéns a todos aqueles que, de uma forma ou de outra, têm procurado, de alguma maneira, aprimorar o processo de conexão do homem com o seu Criador. Louvados sejam todos essas criaturas magníficas que deixaram excelentes contribuições para o aprimoramento da humanidade. E aqueles que são protestantes, que se sentem satisfeitos na sua fé, que prossigam nela, que sejam felizes, pentecostais, neopentecostais, tradicionais, não importa. O que importa é estarmos em paz conosco nessa nossa grande busca da nossa conexão com o divino. Parabéns a todas as religiões. Eu quero reforçar todas as suas palavras e dizer que, aos olhos de quem estuda, a gente se depara com muitas coisas que nós gostaríamos que fossem diferentes. Mas o fenômeno histórico é um fenômeno de observação para aprendizado, nunca para julgamento. Nunca a gente quer suscetibilizar quem quer que seja, até mesmo porque nós hoje somos espíritas, mas nós já fomos católicos, nós já fomos protestantes, nós já estivemos em todos esses lugares. E ainda hoje, mamãe é católica, eu tenho tia protestante, eu tenho amigos das mais variadas denominações. E quando a gente abre o próprio Livro dos Espíritos, lá na questão 842, lá Kardec indaga aos imortais, dentre todas as propostas religiosas, qual aquela que mais se aproxima de Jesus? E a resposta não é o espiritismo, nem o catolicismo, nem o protestantismo. A resposta é aquela que fizer mais homens de bem. Então, que nós sejamos felizes na proposta que a gente escolheu, sendo que a religião é o caminho para que eu ame mais, para que eu sirva mais. E há pessoas fantásticas em todas as religiões. Quando a gente traz um panorama histórico, a gente ressalta que a divindade nunca nos deixou sós. Começando lá com os judeus, falar dos patriarcas, depois falar daqueles primeiros mártires, é um caminho evolutivo, nós estamos a caminho da luz. Quantas peripécias nós passamos? Passamos os dias inclementes da Idade Média, passamos por Inquisição, passamos por cruzadas. Então, falar do século XVI é falar de homens corajosos que tiveram a audácia de, ei, eu penso diferente. E por pensar diferente, eu não sou um herege. Vamos conversar. São pessoas que merecem ser parabenizados por trazer uma discussão. Existe um filme sobre Lutero que é belíssimo. O nome dele é Lutero. Então, vejam o filme. O filme é belíssimo. Conta a vida de Lutero como alguém que trouxe uma perspectiva diferente. Gente, eu posso afirmar, só existe espiritismo porque houve protestantismo, porque houve judaísmo, porque o nosso pensamento ele não é fragmentado, ele é contínuo. A gente vai caminhando. Então os fatos são sempre processos de aprendizado. E se eu também me equivoquei, tomem isso a conta das nossas imperfeições e vejam que nós estamos procurando passar um conteúdo histórico e ao mesmo tempo isento para vocês, tá bom? Tem algumas perguntas, Elahá, vamos tentar responder.
Não, não vamos não. Não vamos não. Por quê? Porque todas as perguntas que estão aí não se referem ao século XVI. Tem quem são os arautos do Evangelho, sobre o surgimento da Igreja Mórmon, a Igreja do Sétimo Dia, perdão, da Igreja dos Santos dos Últimos Dias, tem algumas perguntas sobre a Igreja Adventista. Então, tem muita coisa aí que é do século XIX. Não sei se valeria a pena a gente abordar agora. Se quiser fazer, a gente pode fazer rapidinho, até por conta do horário. Por mim, não, porque aqui, para mim, ainda são 21h40, está muito cedo ainda para mim. Eu penso por você, que já está com um horário bastante avançado aí em casa, tudo isso. Quer passar rapidinho por ela, só para dar uma satisfação? Tá bom, então vamos lá. Rapidinho, só no bate-pronto. Vamos lá. Pode colocar a primeira. Coloque aí, Cleide, por favor. Não estou vendo. Rafael, poderia falar da religião dos arautos do Evangelho? Pode falar, Elahá. Os arautos do Evangelho são agora do século XX, não é? É um segmento dentro da Igreja Católica, muito ligado à ortodoxia da Igreja Católica, e que a gente vai trabalhar de maneira melhor no século XX, mas eles não pertencem ao século XVI. Arauto, Maria, quer dizer aquele que se torna o portador de uma mensagem. Eu sou arauto de alguma coisa. Então, isso é um segmento dentro da Igreja Católica. Para vocês terem uma ideia, a Igreja Católica ela tem segmentos que vão do átomo ao arcanjo. Por exemplo, nós temos a Ku Klux Klan, é da Igreja Católica. Nós temos a Opus Dei, é da Igreja Católica. Nós temos a renovação carismática, é isso mesmo? Fenômenos de línguas, padres fazendo curas, é da Igreja Católica. Assim como nós temos os franciscanos, nós temos os dominicanos, nós temos pessoas que são católicos, mas ainda hoje rezam missas em latim. Então nós temos de tudo. Os arautos do Evangelho são um deles. Exato. Rafael, mas a religião anglicana possui os dogmas e rituais iguais aos católicos? Quando surgiu, era praticamente muita coisa igual. Hoje já mudou um pouco a ortodoxia, a começar pela referência deles, porque eles não têm um papa. A referência deles é o rei. Eles têm o colégio cardinalício, eles têm as formas dele de estabelecer a religião, mas é muito parecido. Baseado na questão da fé, baseado na questão dessa proximidade com Jesus Cristo. Então muda muito pouca coisa. E eu precisaria de um pouco mais de tempo para falar sobre essas mudanças. Por que só os adventistas dentre os evangélicos guardam os sábados? Porque a Igreja Adventista ela surgiu em 1848, a partir dos escritos de Ellen Golden White. E essa era, de certa maneira, uma das grandes propostas do Adventismo, que é Adventista do sétimo dia. Por quê? Porque ela enxergava que havia muito descumprimento da Bíblia na proposta que ela enxergava na religião que, de certa maneira, a sociedade estava predominantemente envolvida. Então, as pessoas faziam as missas no domingo, não reverenciavam o sábado, não havia uma obediência à lei antiga. Então, ela propõe uma visão que seria uma visão reformada, né? É uma igreja reformada, onde as leis e os pensamentos apresentados na lei de Moisés seriam mais observados. Dentre os ramos do protestantismo, a que mais se parece com o judaísmo seria o adventista. Tem umas hoje que são mais parecidas ainda, são os messiânicos, não é? Que você entra e vai estar numa sinagoga, os caras usam talit, usam kippá, tem menorá, tem seder, tem todas as coisas que teria dentro de uma sinagoga, até a organização dentro, mas essa é outra história. Os adventistas, portanto, guardam o sábado porque essa é a raiz do pensamento. Por que estamos guardando o domingo se o mandamento é no sábado? Então, Ellen Golden White constrói todo um texto, inicia no livro Grande Conflito,
em que ela apresenta uma proposta de uma doutrina que ela tenta reconstruir o pensamento do Antigo Testamento, dando uma valorização efetiva para esse conteúdo que, de certa maneira, o Ocidente olha menos. São as leis, as mitzvot, lá do Antigo Testamento. Mas é por isso que essa era a base, foi provocada por essa desobediência. Essa foi a igreja que eu frequentei durante algum tempo. Esse livro que você se referiu, ele me foi ofertado para leitura. É um livro bonito. Essa autora, Ellen G. White, ou Golden White, ela é muito metódica dentro das propostas dela e tem uma questão de viver a fé muito grande. E um dos prismas da igreja adventista é: eu vou cumprir o que está nas escrituras. Então não é apenas o sábado. Por exemplo, a sexta-feira tem o ritual de aguardar o sábado. Eu aguardei a chegada do sábado várias vezes. No pôr do sol, a gente ficava esperando o sábado, cantando, e eu não era judeu, eu era adventista. Então, tinha as carnes que a gente podia comer, o peixe só comia se tivesse escama, entre várias outras coisas. Então, a proposta de Ellen Golden White é: eu cumpro o que está nas escrituras. Não tinha razão de ser, por exemplo, eu ter um culto ao domingo, se na Bíblia está escrito que o dia sagrado é o sétimo, e o sétimo era o sábado. E aquela igreja Jesus Cristo Santo nos deu, o que é? Essa igreja Mormon, eu até comentei já sobre ela quando eu falei do Joseph Smith. Então, Igreja de Jesus Cristo e dos Santos dos Últimos Dias é a mesma igreja Mormon, 1830, portanto, lá no século XIX a gente vai olhar isso melhor. Mas eu já falei sobre ela antes. É um outro nome para a mesma igreja, a Igreja dos Santos dos Últimos Dias ou Igreja Mormon. Nós temos ali nos Estados Unidos, no meio oeste, estado de Utah, estado do Arizona, as pessoas são mormons, as mulheres andam com aquelas saias lá embaixo. Então é o culto deles, meus amigos. É um culto muito bonito, é típico deles lá. O Elahá acabou de responder essa, Cleide. Também eu respondi. Isso eu respondi. Quando surgiu... Rafael, agora eu acho que a gente pode terminar, podemos encerrar, Porque, né? Sim. Tem Tá. esse daqui, ó. Tem mais uma aqui, que é bem do início, essa aqui. Falarão sobre o descobrimento do Pátria do Evangelho. Essa está bem no início da live. Nós vamos ter que fazer isso na próxima live, porque eu quero falar dos templários, como foi que eles chegaram em Portugal, quero falar da escola de Sagres, dos descobrimentos, fazer essas conexões para encaixar essa peça, para a gente poder ver por que os descobrimentos aconteceram, como é que a mão do governador planetário agiu na transferência da árvore do Evangelho. Isso tudo é muito bonito. E na próxima live a gente fala de Contra-Reforma, Concílio de Trento. Contra-Reforma, isso é. Noite de São Bartolomeu. Noite de São Bartolomeu, que eu tenho uma atração muito especial por esse momento da história. Não sei porquê, mas mexe muito comigo. Não sei se eu estava lá, mas mexe muito comigo. O Divaldo Pereira Franco, ele costumava dizer, disse mais de uma vez, eu sou testemunha, porque eu estava lá no Paraná, que a noite de São Bartolomeu, ela gerou um karma, que aqueles que estavam na noite de São Bartolomeu renasceram na Revolução Francesa. O que é muito lógico. É muito lógico, porque não é uma intolerância religiosa. Então, na Revolução Francesa, é novamente um movimento contra essa intolerância, só que não são grupos religiosos que se confrontam, são grupos externos à religião que querem destruir aquilo que é religioso. É novamente a religião no centro da discussão, tentando fazer uma mudança, só que agora não entre duas polaridades, mas acabar com esse negócio que só dá sofrimento, queima de pessoas. Então, eles estavam vivendo um período muito, muito opressor da religião, e aí vem aquela ruptura que a gente bem conhece, que acontece aí no finalzinho do século XVIII. E muitos desses espíritos, quando a árvore foi transplantada, quando a doutrina espírita foi trazida para o Brasil, isso não só o Divaldo. Vocês podem procurar, tem um vídeo do Chico no YouTube, dizendo que
quando o espiritismo foi trazido para o Brasil, o espírito Luiz Gonzaga, que é o grande espírito responsável pela França, ele veio até Ismael e pediu, olha, vai para o Brasil, mas você vai levar a francesada, porque aqui não tem psiquismo mais para esse povo reencarnar. Depois de Noite de São Bartolomeu, depois de Revolução Francesa, nós precisamos levar... Você leva a árvore do Evangelho, você leva o espiritismo, mas os franceses vão juntos. Então a gente encontra com gente hoje no movimento espírita que só falta falar francês, porque os hábitos, as roupas são as mesmas. Isso é legal, né? É muito interessante, é fantástico isso. Gente, eu não estou tirando nada da cabeça. Isso foi de Valdo Pereira Franco, na Conferência do Paraná, e vocês podem procurar Chico Xavier, vinda dos franceses para o Brasil. Bem, Próxima live, dia 11/2. Isso aí. é uma pena que hoje a gente, infelizmente, não tenha um poema para fechar a nossa live de hoje. Né? Tem sim, tem um poeminha aqui. Antes de passar para o poema, a gente vai já encerrar, mas eu quero só saber o seguinte. Cleide e Rafael, como é que foi a experiência no Congresso de Uberlândia? Maravilhosa. Hoje eu iniciei a minha prece agradecendo o Congresso de Uberlândia. Foram momentos de verdadeiro céu, né? A gente pôde sentir o que é estar, para nós, um pouquinho no céu. Se desligar um pouco da vida material, né, Rafael? Ainda comentei hoje na prece, a gente se desligar um pouquinho da nossa vida material, da correria do dia a dia e poder sentir um pouquinho, porque foi momentos de muita paz, muita luz, muito aprendizado, encontrar amigos. Ai, foi maravilhoso. E você, Rafael? Eu fiz uma analogia com a Cleide no início da nossa live, que é mais ou menos assim. Nós estamos falando da transição de um planeta de provas e expiações para um planeta em regeneração. A experiência do céu me lembra um planeta em regeneração. Por quê? A troca de afetos, a troca de carinho, o abraço, a vivência de uma forma tão amistosa com as pessoas. As pessoas se abraçam, as pessoas gostam de estar juntas, nós sentamos para conversar, nós falamos sobre Jesus, falamos sobre espiritismo, então foram momentos inolvidáveis. E eu quero registrar. Que é um mundo de regeneração. Se alguém ali esquecesse um celular no banheiro, o que aconteceria? Eu vou dar um exemplo exatamente sobre isso. Eu estava num determinado momento conversando com uma pessoa. Alguém me pegou no ombro e disse assim, Rafael, me deu uma nota de R$100. Eu falei, alguém esqueceu lá no salão. Eu falei, gente, no mundo que nós estamos, alguém pegar uma nota de R$100 e vir e me dizer assim, toma, entregue a quem de direito. E eu falei para ela assim, mas eu não sei quem é o dono, mas você vai levar no Achados e Perdidos. E eu falei assim, Rubens, toma aqui, Rubens. A pessoa devolveu R$100, devolveu. E eu pensei, olha, 2.100 pessoas. Então, essa é uma experiência fantástica. Termina, Larra. Acharam o dono? Bom, eu entreguei para o Rubens. Provavelmente eles anunciaram lá e acharam. Eu vou tentar descobrir. Perguntar para ele. Não Posso perguntar agora que eu estou fazendo a live pelo celular, não tem como perguntar. Então, eu vou falar das minhas impressões do céu. Eu achei o céu espetacular, mas eu fiquei profundamente impressionado com o céu jovem. Eu lembrei dos meus tempos de juventude como o céu jovem desse ano, porque eles estavam numa integração, numa vibração, numa energia, numa sinergia tão grande que as atividades do céu jovem acabavam 7 horas da noite, passava das 10 da noite, 10h30 da noite, eles ainda estavam tocando violão e cantando e se abraçando. Eles curtiram este céu como há muitos e muitos anos eu não via uma juventude tão bonita, tão unida, cantando. E é interessante que eles cantavam, aí paravam, aí falavam da música, comentavam da letra, aí um chorava.
Então eles interpretavam, não era só cantar. Aí isso mexe comigo por causa de tal coisa, aí chorava, e os outros iam, abraçavam e tal. Vamos cantar música tal, aí cantava outra, e o outro chorava. Cara, foi uma coisa indescritível, foi a coisa mais bacana que eu vi de juventude nesses últimos tempos. Muito bom. Eles estão loucos, loucos para se reencontrar. Maravilhoso. E eu quero fazer um outro registro. O término do céu foi uma coisa fantástica. Primeiro que nós tivemos uma comunicação de um espírito com uma mensagem tão elevada, e depois, gente, 2.000 rosas, olha o significado disso. Quando a gente olha para o mundo, tem guerra na Ucrânia, tem problema no Irã, tem problema nos Estados Unidos, tem problema no Brasil. O que me veio na cabeça? Enquanto o mundo ainda distribui guerras, nós estamos distribuindo rosas. É possível viver de uma forma diferente. Então, aquelas pessoas recebendo as rosas, as pessoas se abraçando, todo mundo ali contagiado pelo clima do amor, o coração da gente se enche de alegria, as lágrimas rolam até agora. Então, assim, eu só tenho a agradecer e dizer que o nosso desafio, Cleide e Elahá, é trazer aquela experiência para o mundo aqui, na nossa família, no nosso ambiente de trabalho, nas nossas lutas do cotidiano, como você bem mesmo falou, e essa frase eu não vou esquecer. Gente, vocês vão lembrar da palestra do Elahá. Eu não espero o mundo lá fora mudar para eu mudar. Eu mudo e ajudo o mundo a se transformar. Rafael, a Cidinha, ela está pedindo para você declamar a oração de São Francisco no italiano. Stop. Como é que a gente vai fazer? Porque se declamar isso aí, não tem poema depois. Minha sugestão, diante do pedido da Cidinha, a gente deixa a poesia, porque não sei se essa poesia está ligada com o século XVI, que você vai ler, porque como a gente vai ter o 16B, ela pode ser a poesia para fechar o 16B. E a gente usaria... Eu não estou conseguindo ler nada do que tem aí. Eu vi que uma passou que tinha meu nome, mas eu não consegui ler. Silvana Maria dos Santos é uma querida amiga de Muriaé. Silvana conhece. Silvana é de Belém do Pará. Agora está em Muriaé. É isso. É da minha juventude espírita. É. Uma pessoa fantástica, uma Rosa, grande trabalhadora espírita. Vamos então... Eu conheci a Cleide. Vamos lá, vamos para... A Rosa, Elahá e Rafael. Eu conheci a Cleide. Um beijo, Rosa. Tem muita gente aqui hoje. Olha, hoje 400 pessoas aqui conosco. Que nós sejamos os divulgadores dessa mensagem de esperança. Lê a poesia, Rafael. A Rosângela. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, vamos fazer a oração de São Francisco, e Rosângela, na próxima eu leio a poesia, pode ser assim? Que aí a gente atende as pessoas. Pode ser assim, Elahá? Pode ser sim. Muita gente aqui agradecendo. Muito obrigado por estar aqui conosco. E essa canção, vocês conhecem ela? Fica sempre um pouco de perfume, nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dar um pouco do que tem a quem tem menos ainda. Enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda. Isso é do seu Norberto Boechat, um grande trabalhador espírita aqui do Rio de Janeiro. Ele desencarnou já bem jovem há mais tempo, e ele sempre cantava nos nossos movimentos de confraternização de mocidades espíritas e nas semanas espíritas do Norte e Noroeste Fluminense. Vamos de Preghiera Semplice, porque é assim que ela é chamada na Itália, ou simplesmente
Oração simples. Signore, facemi uno strumento della tua pace, dove è odio, che io leve l'amore, dove offesa, che io levi perdono, dove è discordia, che io leve l'unione, dove è dubbio, che io leve la fede, dove è errore, che io leve la verità, dove è disperazione, che io leve la speranza, dove è tristezza, che io leve la gioia, dove sono le tenebre, che io leve la luce. Oh Maestro, fa che io non cerci tanto di essere consolato, quanto di consolare, di essere compresso, quanto di comprendere, di essere amato, quanto di amare. Poiché è dando que te recebe, é perdonando que te é perdonate, e é morrendo que te vive a la vida eterna. Amém. Ó Jesus, abençoe os amigos que estão conosco. Abençoe todos os projetos de fazer a paz, de nós amarmos mais pelos palcos ainda tumultuados do mundo. Sê conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Grazie, Adriane Bacarin. Prego. Adriane Bacarin está aí conosco? Sì. Ah, Deus benedicte la nostra casa. muito bom, muito bom. Ai, olha, nós conseguimos fazer 1h30 só de reforma protestante. 1h30. Meu Deus. Mas acho que ficou bom. Acho que a gente passou pelos cismas, pelas heresias, andamos pela reforma. Ficou muito legal. Acho que ficou bom. Acho que foi uma boa visão do fenômeno em si. Foi sim. Então, gente, até quando é que é a próxima? Daqui a 14 dias? Dia 11/2. Não nessa quarta, na outra quarta. Nessa quarta agora, na próxima quarta, é a Sâmia e a Ana Tereza com o livro Palavras para a Alma. Dia 11/2, ela 11 de fevereiro. A de vocês, Só um detalhe. Existe uma possibilidade, ainda não confirmei, mas existe uma possibilidade de repente, eu estar numa atividade na Bolívia. Mas até agora eles não me confirmaram. Porque eu teria que ir para lá, eu teria que passar a semana lá, entendeu? Então, talvez no dia... Eu vou verificar se eu não estou conseguindo ver, que meu celular está aí, ver se vai cair o dia 11 no período que eu vou estar lá. Eu vou ficar uma semana lá. Talvez Bolívia? não seja. Talvez não seja, talvez seja mais para frente a Bolívia. Acho que é mais para frente. Eu tenho aqui, ó, se esperar eu já vejo, quer ver? Acho que a Bolívia é mais para lá. Eu acho que é final do mês só. Sim, porque agora é o carnaval, né? Ó, é dia 28/2 a 8/3. Então não é agora. Se não mudou a data, é essa daí. Vê se não é carnaval no 11. Deixa eu ver aqui. Mas se for carnaval não tem problema, eu não vou estar ocupado, porque aqui em Rondônia a atividade do carnaval vai só até as 18h30. Então, e lá na Bolívia não tem carnaval, né? Não, estou falando que aqui eu vou estar no Brasil, está tudo certo. Está tudo certo. Pode deixar. Tudo certo. 11/2. Deus permitir. Isso. Então tá. Deixa eu só fazer uma correção aqui. A Silvana está dizendo que as mãos que oferecem rosa é da irmã Judite Junqueira Vilela, ou Judite Junqueira Vilela. Tá certo, a letra é dela mesmo. Quando eu falei do Norberto, ele musicou de uma forma diferente, fazia pra gente aqui em Niterói. Muito obrigado pela correção, viu? Pace bene. Pace bene. Tchau. Tchau para todos. Boa noite. Ficam com Deus. Gente, muito obrigado pela presença de todos e até a próxima. Até a próxima.